Não havia lendas sobre ele. Não havia cultos, nem templos, nem orações. A humanidade, em sua arrogância, fragmentou o conceito em uma miríade de deuses menores, um para a colheita, outro para a peste, uma deusa da fertilidade, um espectro da fome. Todos errados. A verdade era uma só, e era simples, e era terrível. Ele era conhecido apenas como o Tecelão, e o universo era o seu tapete. Minha primeira percepção consciente dele foi em Moscou, durante o inverno de 1892. Eu era um jovem médico, idealista, lutando contra uma epidemia de cólera que varria os bairros pobres. Em uma enfermaria superlotada, o ar espesso com um cheiro de morte e desinfetante, eu vi. Ele não era uma figura de capa e foice, era uma flutuação, uma silhueta de possibilidade pura que se movia entre os leitos. Onde ele passava, um homem que lutava pela vida, ofegante, simplesmente expirava com um suspiro tranquilo. Onde ele pousava a sua atenção, não eram olhos, mas algo que percebia. Em outro, um homem já pálido e frio, cujos lábios estavam azuis, tossia de repente e puxava um gole de ar, sentando-se na cama com uma confusão vívida. Ele não estava colhendo ou concedendo vida. Estava ajustando, aperfeiçoando o padrão. Eu desmaiei. Quando acordei, a enfermaria estava em um estado diferente. O equilíbrio havia mudado. Alguns haviam morrido. Outros se recuperaram milagrosamente. Ninguém mais viu nada. Mas a imagem daquela forma, nem sólida nem etérea, ficou queimada atrás dos meus olhos. Anos se passaram. Tornei-me especialista em doenças raras, um colecionador de fenômenos à beira da morte. Era minha maneira oblíqua de estudá-lo. E em todos os lugares, nas trincheiras podres da Grande Guerra, nos hospitais de campanha onde a gripe espanhola ceifava jovens como trigo, nas ruas de Calcutá, durante a fome, eu ouvia. Sempre o mesmo, sem pressa, sem emoção. Ele não era a morte. Ele era a transição. O mecanismo pelo qual a matéria orgânica era desmontada e sua energia, seu impulso vital, era realocada. A vida que ele dava não era um presente, era simplesmente a matéria-prima reciclada da morte que ele havia acabado de coletar. Um não existia sem o outro. Eram o mesmo movimento, a mesma função cósmica. O horror não estava em sua aparência, mas em sua absoluta indiferença. Um bebê que nascia com graves deformações era desfeito por ele com a mesma precisão casual com que ele refazia um velho que sobrevivera a uma queda de um penhasco. Ele não era cruel, não era bondoso, era sistêmico. Como um relojoeiro ajustando um ponteiro trêmulo ou um jardineiro podando um galho doente para fortalecer a árvore. Só que a árvore era a própria biosfera e talvez todo o ecossistema da galáxia. A compreensão final veio em uma jungla remota, estudando uma tribo isolada. Eles tinham um rito de passagem para os jovens. O ancião da tribo, prestes a morrer de velhice, era deixado em um claro sagrado. E ele vinha. Os jovens da tribo observavam, não com medo, mas com um temor reverente. Eles o chamavam de o que balanceia. Naquela noite, testemunhei o ritual. O tecelão apareceu, uma figura que dobrava a luz ao seu redor. Ele se curvou sobre o ancião. Em vez de simplesmente levá-lo, ele tocou o tronco de uma grande árvore próxima que estava murcha. Então, tocou o peito do ancião. A árvore, diante dos meus olhos, floresceu instantaneamente, suas folhas recuperando um verde vibrante. O ancião morreu com um sorriso de paz absoluta. Foi então que eu entendi o escopo verdadeiro de sua obra. Ele não administrava apenas a vida e a morte dos indivíduos.
ele mantinha o equilíbrio total. A energia de uma estrela que se apaga, acendendo outra. A extinção em massa de uma espécie, liberando recursos para o florescimento de outra. A fome que controla uma população, a praga que fortalece um pool genético, tudo era parte do tapete. E ele era o artesão infinito, tecendo fios de existência e inexistência num padrão cuja complexidade e beleza eram tão monstruosas quanto sua frieza. Minha mente não suportou. O que é a humanidade diante disso? Nossas vidas, nossas guerras, nosso amor, nossa arte, são apenas pequenos nós temporários no grande tapete. Quando um fio se desgasta ou não se encaixa mais no padrão geral, o tecelão corta e o reutiliza. Não há céu, não há inferno, não há julgamento. Há apenas utilidade. Agora, eu vejo o tempo todo, no pássaro que cai morto do céu, na erva daninha que rompe o concreto, na criança que se cura de um câncer terminal. Em cada piscar de meus olhos vejo os fios se movendo e sei com uma certeza que apodreceu minha alma que um dia, talvez quando a humanidade tiver servido ao seu propósito no grande padrão, ou quando nos tornarmos um desequilíbrio, o tecelão virá para o nosso mundo não como um ceifador, mas como um jardineiro vindo para arrancar uma erva daninha, e ele fará o seu trabalho em silêncio, sem ódio, sem remorso, usando a energia de nossa extinção para colorir o nascimento de algo novo e incompreensível em um canto distante do cosmos. O maior terror não é a morte, é saber que você é apenas um fio e o tecelão tem tesouras infinitamente grandes.